Bem-vindos ao resumo semanal dos mercados financeiros da Air Trading. Após um início de ano em que assistimos a um rally ascendente nos principais índices norte-americanos, é o chamado rally de Natal, mas que este ano veio com um mês de atraso, já esta semana tivemos uma semana de alguma consolidação, diga-se lateralidade, nos principais índices norte-americanos. Já na Europa, continuamos com os índices europeus mais fortes, com o CAC 40, que é o índice francês, e o FTSE 100, que é o índice britânico, a renovarem máximos históricos, apesar de todos os receios em torno de uma futura recessão económica. Em termos macroeconómicos, destacamos dois eventos. O primeiro diz respeito à publicação do dado da inflação nos Estados Unidos da América, que se situou nos 6,4% em janeiro, um abrandamento inferior ao esperado face ao mesmo mês de 2022, dado que na comparação mensal a subida de preços acelerou para 0,5% contra o aumento de 0,1% registado de novembro para dezembro. O segundo aspecto a destacar foram os comentários da Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, que no Parlamento Europeu confirmou que a próxima reunião de política monetária do Banco Central Europeu, que se realizará em março, vai trazer um novo aperto para as famílias e para as empresas, com uma nova subida de 50 pontos base nas taxas de juros diretoras, confirmando algo que o Banco Central já tinha sinalizado na reunião deste mês. Ou seja, a taxa de juros de referência vai passar dos 3% para os 3,5% no próximo mês. E assim, em 2 meses, vemos a taxa a subir 100 pontos básicos. Por isso mesmo, Lagarde reconheceu que a economia vai continuar a apresentar uma atividade débil, o mesmo é dizer, preparem-se para uma provável recessão económica a nível europeu. Com base nesta informação, vamos agora ver como reagiram os principais ativos até ao fecho do mercado na quinta-feira. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos do par cambial AUD-USD. Observando o gráfico em velas diárias do par cambial AUD-USD, ou seja, dólar australiano frente ao dólar norte-americano, é possível observarmos uma tendência descendente de longo prazo. Tendência esta que iniciou em fevereiro de 2021 e que para já encontrou o seu fundo em outubro de 2022. Então, a oportunidade desta semana visou, acima de tudo, entrarmos a favor da tendência descendente de longo prazo. Então, aquilo que nós observamos foi que, ao longo das últimas semanas, o preço do AUD-USD veio atingir esta região do 0,7150, a mesma região que em agosto de 2022 o preço tinha tocado e a partir de onde iniciou um swing descendente bastante inclinado até atingir mínimos em outubro. E portanto, novamente, há 2 semanas atrás, quando foi essa região do 0,7150, voltámos a encontrar bastante pressão vendedora, o que proporcionou aqui uma inversão de tendência de curto prazo. Aquilo que nós esta semana procuramos foi entrar a favor desta inversão de tendência de curto prazo, o mesmo é dizer, entrarmos a favor da tendência descendente de longo prazo. Para isso, recuámos um pouco no gráfico e identificámos uma linha horizontal que começava aqui nos mínimos feitos em setembro de 2020, a qual funcionou também como região de pressão compradora em outubro de 2020 e mais tarde, quer em dezembro de 2021, quer em janeiro de 2021, essa linha voltou a funcionar como região de pressão compradora. Agora, a partir do momento que o ativo está a cotar abaixo dessa linha,
esta passa a ser uma linha de pressão vendedora, ou seja, é o papel invertido das linhas de suporte e das linhas de resistência que, quando são quebradas, passam a ter o significado contrário. Daí que, após a inversão de tendência que tinha acontecido há 2 semanas atrás, tínhamos claramente identificado esta região do 0,70, onde se encontrava esta linha horizontal, mas que também é um valor psicológico e isso, obviamente, cria efeito sobre as decisões das pessoas, como a região mais importante para fazermos uma posição curta. E foi exatamente isso que procurámos numa formação gráfica que temos aqui identificada, que à partida será a formação que está neste momento a ser formada e que diz respeito ao ombro, cabeça ao ombro. Significa uma formação gráfica de inversão de tendência e, portanto, a partir do momento que a neckline é quebrada, isto significa que há uma maior probabilidade da tendência ascendente que tivemos desde outubro terminar e darmos início agora a uma tendência de queda que nos possa levar até aos 0,66, mas o nosso trade não passava por apanhar todo o swing aos 0,66, até porque acreditamos que esse movimento poderá demorar mais algum tempo, mais algumas semanas e certamente pelo caminho encontrará regiões de pressão compradora. E dessas regiões de pressão compradora, a mais importante é exatamente a região onde agora nos encontramos. Traçando uma linha de suporte desde os mínimos de outubro de 2022 a passar pelos mínimos feitos em novembro de 2022, é possível constatarmos que a região onde atualmente nos encontramos é exatamente onde está esta linha de suporte. Ainda para mais temos também aqui a média dos 200 dias e tudo isto traz uma importância acrescida a este nível, como um nível de pressão compradora, onde é possível que o preço, inclusive, consiga reagir. Agora, o nosso objetivo, acima de tudo, era aproveitar este swing descendente de curto prazo, desde o 0,70 até aos níveis atuais, os quais nos permitiram encaixar um ganho de 3% esta semana, num trade muito bem conseguido e num par cambial onde acreditamos que no futuro poderemos voltar a ter novas oportunidades para entrar a curto. Temos é que esperar o momento certo e as correções da tendência para entrar a favor da tendência principal. Caso pretenda conhecer os nossos serviços e perceber de que forma se pode tornar num investidor com ganhos consistentes e sustentáveis, entre em contacto connosco através do nosso WhatsApp ou através do nosso telefone, ou se preferir, pode contactar-nos através do nosso e-mail. Nós voltamos para a semana, um bom fim de semana e bons trades!